Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos abordar um tema cujo título é Vantagens em ser cristão. É um título, um tema que é bastante discutido dentro da Bíblia Sagrada e que fala sobre as vantagens que a pessoa tem em ser um cristão. Existem vantagens? Existem. E nós vamos falar sobre esse assunto nesta noite. A verdade é que nenhuma outra religião, nenhuma delas, nem o materialismo, nem o comunismo ou qualquer outro conceito filosófico conhecido ou por se conhecer, oferece as vantagens que o cristianismo oferece aos seus fiéis seguidores. É verdade, irmãos, que existem muitas coisas que nós não podemos compreender. Há mistérios que ainda precisam ser revelados. Há problemas que nos deixam perplexos. Mas por trás de tudo isso encontramos paz, que gera confiança e coloca por terra qualquer preocupação. Há vantagem em ser cristão? Há. E nós vamos enumerá-las aqui neste estudo, nesta palavra que levamos para vocês nesta noite. A primeira vantagem é que somos filhos de Deus. Olha bem, somos filhos. Ao aceitar Cristo Jesus como nosso Salvador pessoal, nós somos adotados na família de Deus. Como filhos, temos privilégios. Por adoção, somos filhos do Rei. Nos tornamos membros da família do Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Portanto, em nossas veias corre um sangue real. E quem não é cristão é apenas criatura de Deus. Segundo item é somos herdeiros. Com o novo nascimento, irmãos, passamos a pertencer à família real e nos tornamos co-herdeiros com Cristo Jesus. Logo, somos herdeiros do céu, da terra, dos mares e de tudo que neles existe, porque tudo que existe sobre a face da terra, sobre este mundo, pertence ao nosso Deus, nosso Pai. Nós temos paz. Olha bem, o profeta Isaías, lá no versículo 58, no capítulo 58, versículo 21, ele diz que os ímpios não têm paz. Nós, pelo sangue derramado por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, temos paz com Deus. Pelo seu sangue, fomos justificados e o próprio Deus é a nossa paz. Por isso, o cristão tem serenidade interior, pois Cristo entrou em nosso coração e fomos libertos do pecado. Sentimento do pecado, um pesado sentimento, mas fomos libertos pelo sangue de Cristo lá na cruz. E, portanto, sabemos estar diante do Pai a qualquer momento, a qualquer instante, livres de qualquer sentimento de culpa, em confiança, segurança de que seremos atendidos em nossas petições. Terceiro, quarto item é que temos vida espiritual. Sim, temos vida espiritual. O homem, em seu estado natural, anseia em serem bons. Todos os homens, sem nenhuma exceção. Até os criminosos, as prostitutas, os ladrões, enfim, todos anseiam, mesmo que sem o dizer,
em serem pessoas melhores do que realmente são. Desejam uma vida melhor. As pessoas não convertidas, irmãos, desejam mesmo. E até mesmo procuram ter uma vida decente. Mas a maioria fracassa nesse quesito, pois desconhecem a causa que os leva ao fracasso. Elas não sabem que estão mortas espiritualmente, em seus delitos e pecados, e que a única forma para ser vivificados é Cristo Jesus. Pois ele disse, eu vim para que tenham vidas e vida em abundância. Está escrito lá em João capítulo 10, versículo 10. E o próprio apóstolo Paulo confirma essas palavras quando diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Está escrito lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, irmãos, só Cristo pode fazer o homem nascer de novo. Só Cristo nos dá esperança. Só Cristo permite que venhamos a atingir novos propósitos, novas ideias. Só Cristo pode nos dar uma vida nova, sem termos nossa consciência pesada e atormentada pelos pecados de uma vida sem Deus. Outro item, irmãos, nós temos a alegria da comunhão cristã. Sim, um dos maiores temores da humanidade é a solidão. Existem pessoas que, apesar de estar rodeados de muitos amigos e parentes, são solitários, uma vez que essas amizades não conseguem preencher o grande vazio que existe em seu íntimo. Tais pessoas não têm com quem compartilhar os seus sentimentos mais íntimos, seus anseios, alguém com quem eles possam falar sem temor, pois eles não enxergam ninguém que seja guiado pelos mesmos motivos e valores que regem a sua vida. Ao contrário, irmãos, isso não pode e não deve acontecer com o cristão verdadeiro, pois estes encontram com o cristão, eles encontram um amigo em quem confiar. Eles têm um amigo presente em todas as horas da sua vida, principalmente quando sobre eles pesa nuvens de tristeza, dor, solidão. É nesses momentos, irmãos, mais difíceis que esse amigo se faz presente. Sim, ele toma o lugar que compete a ele nos corações daqueles que o seguem, aqueles que o procuram e confiam nele. Esse amigo, irmãos, se chama Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, como você quiser. Sabe, irmãos, qualquer sensação de medo, de solidão, de dor, tende a desaparecer, pois essa comunhão que temos com Deus nos fortalece. Sim, e aquilo que parecia ser impossível superar, torna-se um obstáculo que irá sendo superado automaticamente. Nós temos a certeza da vitória em qualquer circunstância, pois temos a certeza que nunca estamos sós. Essa comunhão com Deus não pode ser expressa com simples palavras, pois trata-se de uma alegria indizível, cheia de glória, e só pode conhecer essa alegria aqueles que realmente já tiveram essa experiência maravilhosa com Deus. Outra maneira, irmãos,
é que uma nova força em nossa vida passa a existir. Então, uma nova força em nossa vida começa a existir. O homem ímpio não conhece essa força, pois ele é regido por seus próprios pensamentos e desejos. Mas o cristão recebe todos os dias uma nova força, que o ajudará nas suas necessidades, que permite a ele seguir Cristo Jesus, que permite a ele atingir o alvo que se propõe a si mesmo. Através dessa força, irmãos, ele é capaz de realizar grandes transformações em toda a sua volta. Sim, transformações, irmãos, que são permanentes, não são passageiras. Ele é capaz de criar uma nova personalidade, mudando a si mesmo e mudando as pessoas à sua volta. O cristão pode contar, irmãos. Sim, ele pode contar com essa força a cada momento da sua vida. Essa força que muitos não conhecem é chamada de Espírito Santo, que nos torna diferentes das demais pessoas que não o conhecem. Outra vantagem são benefícios físicos. Pecados e sentimentos profundos levam as pessoas muitas vezes a frustrações e não raras vezes a depressões. A frustração de não ter conseguido atingir seus objetivos geram sentimentos de incapacidade e se tornam raízes para muitas doenças físicas e mentais. Sentimentos de culpa, de pecados, de frustrações torna o homem inapto no cumprimento de seus deveres, tornando-o doente de corpo e de espírito. Porém, irmãos, aqueles que têm paz com Deus, a comunhão com Ele traz efeitos contrários ao que acabamos de descrever. Uma vez que essa comunhão traz efeitos benéficos sobre o corpo e a mente do homem, a mente do cristão, preservando sua capacidade física e mental. Observe que apresentamos 7 vantagens em ser cristão, um cristão verdadeiro. Mas essas vantagens não param por aí. Poderíamos enunciar dezenas de outras vantagens que podem ser desfrutadas. Mas como já abordamos, irmãos, antes, tais privilégios só podem ser desfrutados por verdadeiros cristãos. Nós podemos então concluir, irmãos, ter sabedoria e orientação divina à nossa disposição, em qualquer tempo, pois a Bíblia nos garante, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que podemos recorrer a Deus quando necessitamos de sabedoria, que Ele nos concederá sempre, sem nenhuma restrição. O cristão verdadeiro é otimista, pois ele sabe que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria virá ao amanhecer. Ele sabe que Deus não tarda. Ele sempre trará o refrigério na hora certa, quando as nossas intenções estiverem de acordo com a revelação divina de sua palavra. O cristão conhece o propósito de Deus. E por isso ele tem uma perspectiva mundial. Ele sabe para onde caminha a humanidade. Ele sabe que, embora o futuro pareça incerto, com guerras, fome e forças destruidoras operando por toda parte, Deus continua no comando de todas as coisas e que na hora certa Ele colocará um fim a todo desmando e a toda má influência exercida por Satanás e seus anjos. Então o seu reino, irmãos, será estabelecido. Com certeza, o reino de Deus
virá até nós. Para aqueles que creem nessas verdades, o futuro não gera incertezas, nem preocupações, mas sim a certeza que Deus triunfará sobre toda a iniquidade e a garantia é que Deus triunfará e nos dará uma vida plena como membros da família real. Está escrito: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Está lá no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, quando ele passava por grande tribulação na vida dele. O cristão, ele sabe de onde veio, ele sabe por que está aqui nessa terra e sabe também para onde ele vai. Ele tem paz no coração. E essa paz inunda sua alma. Ele tem paz no coração, irmãos. Foi o que foi falado. E essa paz inunda sua alma. Ele tem vida. Nenhuma tempestade será capaz de destruí-la. Só Cristo Jesus é capaz de proporcionar tamanha vantagem na vida de um ser humano. Guarde no teu coração essas palavras e que Deus te abençoe hoje, agora e sempre. Amém.